Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. As mulheres são mais da metade do eleitorado no Brasil. No entanto, elas ocupam apenas 15% dos cargos de representação na Câmara dos Deputados. E num ambiente predominantemente masculino, em pleno 2022, as mulheres ainda sofrem os mais diversos tipos de violência política. Interrupção de fala, ameaças, assédio. A violência política de gênero é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com a cientista política Daniela Rezende, que é professora do Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Daniela, muitíssimo obrigado por nos atender. Daniela, eu queria começar nossa conversa com a seguinte reflexão. Hoje as mulheres ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho, as discussões feministas têm cada vez mais relevância, nas discussões que são feitas por toda a sociedade. Por que ainda tanta dificuldade das mulheres ocuparem o espaço político e dele ainda ser tão predominantemente masculino em pleno 2022? Bem, Fernando, esses dados, eles têm que ser avaliados também com cuidado, porque quando você fala que as mulheres são maioria no mercado de trabalho, a gente pode pensar nas desigualdades salariais que existem, a gente pode pensar na criminalização do gênero que está em curso, a partir dos movimentos antigênero. Então, a gente tem um contexto que é muito desfavorável para a gente pensar a igualdade de gênero. E a política, ela não foge, desse desafio. A gente tem uma série de mecanismos institucionais, sociais, culturais, que contribuem para esse quadro de ampla e persistente desigualdade de gênero na política e a quase ausência das mulheres em determinados cargos eletivos. A própria atuação, muitas vezes, da família, que constrange as mulheres a participarem, a socialização das meninas, as meninas desde muito cedo são ensinadas, o que é lugar de mulher na sociedade em que a gente existe. E é importante lembrar que a desigualdade de gênero, ela tem que ser pensada em interseção com outras desigualdades, como, por exemplo, as desigualdades raciais, as desigualdades de geração, as desigualdades entre urbano e rural, tudo isso contribui para essa configuração que você menciona. Pois é, mas você não acha que, por exemplo, em algumas áreas, como essas que eu citei, no mercado de trabalho e essas, inclusive outras lutas femininas, elas estariam um pouco mais avançadas do que na questão da política? A política ainda estaria um pouco atrás ainda do que essas outras conquistas? Sim, a política, é um espaço extremamente importante, porque é na política, especialmente na política institucional, que as decisões que afetam a todas e todos nós, elas vão ser tomadas, E se a gente olha para o quadro da política brasileira, se a gente pega o cenário nacional, por exemplo, só em 2018 nós conseguimos romper a barreira de 10% de deputadas eleitas na Câmara dos Deputados, porque antes a gente tinha um quadro que a gente não conseguia passar dos 10%, mas passamos dos 10% para chegar nos 15%. E esse quadro ele se repete também no cenário municipal, no percentual de vereadoras eleitas, no percentual de prefeitas eleitas, E no caso das governadoras também é uma situação bastante grave. Se a gente lembra a presidência da República, nós tivemos apenas uma presidenta eleita e mesmo assim é um caso muito importante e emblemático, de violência política de gênero, o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Pois é, você falou na questão dos dados, eu queria mostrar aqui para o pessoal que teve dados da última eleição de 2020 para prefeitos e vereadores que mostraram alguns números que ilustram bastante essa diferença entre homens e mulheres. Nós vamos mostrar para vocês alguns desses números, olha só. Em 2020, apenas uma mulher foi eleita prefeita nas eleições das capitais. Foi em Palmas, no Tocantins. 3 capitais não contaram com nenhuma candidata na disputa: São Luís, no Maranhão, Manaus, no Amazonas e Belém, no Pará. Em 2020, foram registradas 56 candidaturas femininas às prefeituras das capitais e 132 candidaturas a vice, confirmando o histórico de protagonismo masculino nas cabeças de chapa. Desde 2012, a cada eleição nas capitais,
apenas uma mulher é eleita, restando a proporção de 25 homens para uma mulher. E desde 1985, das 26 capitais brasileiras, apenas 9 já foram governadas por mulheres. Na região centro-oeste, nenhuma capital jamais teve uma prefeita mulher, o mesmo ocorrendo no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Porto Alegre. Pois é, Daniela, você imagina que para esse ano de 2022, com eleições para governador, senadoras, deputados e para a presidência da República, é possível reverter um pouco esse quadro? Você está otimista em relação ao aumento da participação feminina ou ainda, infelizmente, não teremos esse aumento e vamos ter que esperar aí mais tempo para que as mulheres ocupem mais espaço? Bem, Fernanda, eu acho que é um processo, né? Eu acho que reverter é difícil, né? A gente pensar em reverter pelo quadro que a gente vive, né? De tensões muito grandes na política, a violência eleitoral, ela tem se manifestado, né? A gente tem visto casos bastante graves, mas agora o TSE, de fato, tem se engajado, né, numa campanha mais persistente sobre o tema, né? Nós temos visto iniciativas da ONU Mulheres, de várias pesquisadoras, do Observatório da Câmara dos Deputados. Então, o que eu acho que um quadro diferente é que esse parece que se tornou um tema incontornável, né? Ou seja, importante, relevante, não é possível a gente deixar de discutir pelos efeitos que a violência política de gênero ela tem na democracia brasileira. Agora, é importante a gente pensar que os efeitos dos processos anteriores, dos pleitos anteriores, eles ainda são sentidos, né? A gente tem várias mulheres, né, que teriam candidatas, potenciais candidatas, que teriam grandes chances de se elegerem ou de se reelegerem, que têm abdicado da política institucional, buscado voltar para os caminhos da militância não institucional, do ativismo político, em virtude da violência política de gênero. Então, eu acho que reverter é difícil, mas eu acho também que é importante considerar que esse é um tema que ganha cada vez mais visibilidade. Agora, é importante também acompanhar os efeitos disso ao longo do tempo, e não apenas nos pleitos eleitorais, porque por mais que as eleições, né, elas potencializem esse tipo de violência, essa violência ela acontece também entre os períodos eleitorais, durante os mandatos legislativos, ativistas também, né, mulheres que participam de movimentos sociais, também são afetadas pela violência política de gênero. Então, eu acho que os efeitos, eles são persistentes. Eu queria mostrar, justamente esse ano, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou uma campanha pela internet em parceria com vários outros órgãos do governo para esclarecer justamente os eleitores e as eleitoras sobre o que pode ser considerado como violência política de gênero. Vamos ver alguns desses vídeos. Interromper frequentemente a fala de uma mulher sem nenhum motivo é uma das formas de violência política contra a mulher. Essa prática precisa ter fim. Denuncie. Em 2021, o Brasil ocupava a posição 140 entre 192 países pesquisados sobre a participação feminina na política. Uma das causas é a violência política contra as mulheres. Essa prática precisa ter fim. Denuncie. Daniela, esse tipo de violência, alguns desses tipos citados aí pelas pessoas que deram esse depoimento e também a violência que é feita através das redes sociais, elas ainda são comuns e afetam justamente isso que você estava falando? Faz com que algumas mulheres, inclusive, desistam de seguir a vida política institucional? Sim, e isso eu acho que é um dos efeitos mais graves, né? Para além daqueles efeitos, né, no caso de assassinatos, né, de violência física, violência sexual, a gente tem que lembrar sempre o caso da vereadora Marielle Franco, né, um caso muito emblemático, né, uma mulher vereadora negra, lésbica, né, então a quinta mais votada da cidade do Rio de Janeiro, né, que foi assassinada, brutalmente assassinada, a gente segue sem saber, né, quem cometeu o crime ou quem mandou, né, cometer esse crime. Então isso é bastante grave, mas esse efeito na ambição política, ele também é muito sério, né? Porque, na verdade, as mulheres, inclusive quadros importantes, extremamente qualificados, elas vão deixando de se candidatar,
de concorrer aos pleitos por todos os efeitos negativos que a violência política apresenta, não apenas na campanha, porque muitas delas, mesmo sendo vitoriosas na campanha eleitoral, ao longo do mandato ainda sofrem violência, né? E aí eu acho que você traz uma informação importante, que são as redes sociais. Muitos desses ataques, eles acontecem via redes sociais, e as redes sociais, por um lado, potencializam, né, a violência, porque é mais fácil você alcançar, você comunicar com uma pessoa, com um alvo, por exemplo, e, por outro lado, ela garante um certo anonimato, né? Então, parece que isso acaba fomentando, né, esse tipo de ataque. Então, o monitoramento das redes sociais também é importante, uma iniciativa importante por parte das autoridades eleitorais para acompanhar isso e para tomar medidas mais rigorosas com relação a esse tipo de acontecimento. Você falou aí em rede social, só em 2022, em uma semana de campanha, 97 candidatas receberam mais de 4.000 ataques pelas redes sociais. Vamos ver só alguns deles. Esse tipo de ataque é de uma crueldade, de uma violência absurdas. Você acha que esse faz isso justamente porque você coloca que a rede acaba dando um certo anonimato? Ou esse tipo de violência também ele pode acabar via ser um tipo de violência cada vez mais presente na realidade das pessoas? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que a rede social ela potencializa esse tipo de violência, né? Mas, por outro lado, a rede ela sempre deixa rastros, né? Então, há a possibilidade de você investigar e punir esses crimes. Então, é importante que isso seja feito, né? E agora, assim, é de uma virulência assustadora. E a gente tem que perceber que não são só ataques misóginos, voltados à dimensão de gênero, eles são ataques que também são racistas, né? Então, aí a gente está falando de diversos crimes que estão sendo cometidos, né, numa mesma manifestação, né? Esse é um recado muito forte, né, muito marcado, de que esse não seria um lugar para essas pessoas, né? Então, a violência política de gênero, ela tem esse propósito, ela tem o propósito de constranger, de impedir que as mulheres exerçam os seus direitos políticos, que são direitos fundamentais. Então, assim, é de uma gravidade, e isso diz muito da qualidade da nossa democracia. Né, se a gente pensa que a maior parte da população brasileira, né, as mulheres são a maioria da população brasileira, as pessoas negras são a maioria da população brasileira, elas quando se candidatam, quando decidem entrar para a política institucional, essa é uma reação muito comum e recorrente, a gente pode falar que a nossa democracia ela sofre um déficit bastante importante, né, em termos da qualidade, das possibilidades de participação, da representação de grupos marginalizados, né? Então, essas são questões que dizem respeito não apenas às mulheres, essas são questões que dizem respeito a todas as cidadãs e cidadãos brasileiros. Perfeito. Agora, se as mulheres que se sentirem vítimas de violência política de gênero quiserem fazer uma denúncia, isso pode ser feito pela internet. Veja só. Violência política contra as mulheres é crime. Faça sua denúncia na página do TRE do seu estado, site do TSE ou acesse o canal de denúncias do Ministério Público Federal. Clique em Eleitoral, depois em Procuradoria-Geral Eleitoral e denuncie aqui. Recolha todas as provas e preencha o formulário. Combater essa prática é um dever de todo mundo. Seja você a mudança. Daniela, a violência política de gênero já foi colocada no Código Eleitoral como um crime. Agora, minha pergunta é o seguinte, já houve alguém que foi punido por esse crime? Há notícia de alguém que efetivamente tenha sido punido por cometer essa violência política de gênero?
Olha, Fernando, esse caminho da criminalização, ele é um caminho geralmente o mais recorrente, né? De você transforma isso em violência, práticas que são comuns dentro dos partidos, nos poderes legislativos, né? Na política institucional, você nomeia de violência. Eu acho que esse é um movimento importante, porque desnaturaliza, né, certas práticas, mas a criminalização, ela tem um contraponto que é a sua efetividade. E para ela ser efetiva, essa lei ela precisa haver fiscalização, precisa haver acompanhamento dessas denúncias, precisa haver acompanhamento desses crimes. Eu acho que o caso, como eu já mencionei, o caso emblemático, né, da vereadora Marielle Franco até hoje, ele seguir sem uma resposta satisfatória para a sociedade, ele traz os limites, né, da política e do processo de criminalização. Agora, isso não significa que a gente não precise ou deva abrir mão da lei ou que a lei seja ineficaz. Eu só acho que a gente precisa de mais mecanismos para aperfeiçoar o cumprimento das leis. E quando a gente está falando do processo eleitoral, essa fiscalização e a punição, elas têm que ser tempestivas, né? Elas têm que acontecer de forma célere, de forma rápida. Essa resposta ela tem que ser rápida, né? Ela não pode deixar margem para que isso se repita. Então, a gente não vê muitas notícias, né, de que houve punição, de que houve retaliação. Agora, é uma iniciativa importante, né? A gente viu essas campanhas que você trouxe, né? As autoridades eleitorais, o Ministério Público Federal se posicionando nesse sentido para dar conta mesmo de dar uma resposta que a sociedade demanda e precisa, né? Então, isso é bastante importante. Perfeito. Você falou de legislação aí, a gente teve um avanço aí nas últimas campanhas que a legislação passou a exigir um número de 30% de candidatas do sexo feminino e também agora, da última eleição para essa, o volume de recursos de 30% do fundo eleitoral para ser colocado nas campanhas femininas. Você acha que isso pode alavancar a participação feminina na política? E a outra pergunta, isso efetivamente já vem sendo cumprido ou você acredita que vai ser cumprido? Olha só, Fernanda, a primeira coisa é o seguinte, não é 30% de cota nem 30% de financiamento, 30% é o piso. É o mínimo, né? Não é exatamente, a gente fala como se fosse o máximo, mas na verdade é o mínimo. Exato, mas essa interpretação é a interpretação recorrente e é que é geralmente adotada pelos partidos. Se a gente pega o percentual agora do registro de candidaturas femininas, ele vai girar em torno de 30%. Então isso foi interpretado, o piso foi interpretado como um teto, né? O mínimo foi interpretado como um máximo. À medida que elas vão se aperfeiçoando, essa legislação vai se aperfeiçoando, os partidos vão criando mecanismos para mitigar os potenciais efeitos em termos de equidade, de gênero e de raça, né? Então, as cotas no Brasil, elas não são cumpridas de forma adequada. E isso é a mesma coisa com relação ao financiamento de campanha, porque essa proporção ela tem que ser distribuída para as candidaturas de mulheres brancas e negras e de homens negros. Só que o que a gente vê? Não tem critérios para quais candidaturas femininas e para quais candidaturas de pessoas negras isso vai ser distribuído. Então, pode ser que um partido tenha um senador, cabeça de chapa, e uma suplente que é mulher. Então, se o recurso for destinado, os 30% para essa candidatura, conta como foi destinado para uma mulher. A mesma coisa se a gente pensa uma chapa para o governo de estado. Se tem um candidato homem para governador de estado com uma vice-mulher, isso também pode ser contado que essa candidatura a vice-mulher que foi o recurso destinado de forma adequada, porque tem uma mulher na chapa. As candidaturas laranjas são uma resposta que os partidos têm dado recorrentemente para mitigar os efeitos da lei de cotas. Ou seja, nós temos que incluir mulheres na lista de candidaturas? Ok, vamos incluir, mas vamos incluir mulheres que não têm nenhuma chance de ganhar a eleição. Ou vamos incluir mulheres e não vamos financiar de forma adequada. Vamos concentrar os recursos em determinadas candidaturas. Então, esse é um processo que a literatura em ciência política já tem identificado, que os partidos políticos, que são atores centrais, porque detêm o monopólio da representação, ou seja, ninguém consegue participar de eleição no Brasil sem estar vinculado a um partido político, os partidos políticos também controlam a distribuição de recursos eleitorais, eles têm atuado de forma bastante contrária à igualdade de gênero, ou seja, no sentido de manter a desigualdade de gênero na política institucional. Perfeito. A gente está caminhando para o finalzinho do programa, mas eu queria, antes de terminar, mostrar mais alguns vídeos dessa campanha do TSE sobre a violência política de gênero.
difamar uma candidata, atribuindo a ela fato ofensivo à sua reputação, é uma das formas de violência contra a mulher. Essa prática precisa ter fim. Denuncie. Em 1933, foi eleita a primeira deputada federal do Brasil, Carlota Pereira de Queiroz. De lá para cá já são 89 anos e, no entanto, a representatividade de mulheres na Câmara dos Deputados é de apenas 15%. Isso é resultado da violência política contra as mulheres. Essa prática precisa ter fim. Daniela, o que fazer para que essa prática tenha realmente fim? A gente precisa de mais mulheres eleitas, a gente precisa de uma punição mais rigorosa, a gente precisa de mecanismos que possam realmente evitar que isso aconteça. Como é que você vê essa situação daqui para frente? A nossa entrevistada, a pessoa que deu o depoimento, fala que em 89 anos não muito se avançou. O que podemos fazer para que isso avance cada vez mais? Olha só, Fernando, eu acho que esses mecanismos institucionais, eles são importantes. Eu acho que a lei é uma conquista, né? E aproxima o Brasil de outros países da América Latina, mas a desigualdade de gênero, ela tem um componente que não é só institucional, ela tem um componente que é cultural, né? Na forma como as crianças são socializadas, como as crianças são educadas, na forma como a gente pensa o que é um papel adequado para mulheres, papel adequado para homens, quais são os lugares das mulheres, quais são os lugares dos homens na nossa sociedade. Então, eu acredito que tudo isso passa também por uma educação que contemple esses temas, né? E nós estamos num período de criminalização dos temas de gênero na escola, né? Então, acho que isso é muito negativo para que a gente possa reverter esse quadro. Então, a gente precisa lidar com isso em vários cenários. Mas eu, particularmente, eu acho que uma iniciativa extremamente importante é a fiscalização da atuação dos partidos políticos. Porque muitos desses processos, especialmente quando a gente está falando do contexto eleitoral, do contexto político institucional, passa pela atuação do papel dos partidos. Então, os partidos, eles são instituições centrais para a gente reverter esse quadro. E isso significa que eles precisam cumprir as leis de enfrentamento à violência de gênero. A legislação brasileira prevê, inclusive, a adequação dos estatutos partidários para preverem, né, mecanismos de enfrentamento à violência política de gênero, mas os partidos, né, como eu disse anteriormente, eles têm sido bastante coniventes, né, e inclusive instituições que reproduzem e mantêm esse tipo de desigualdade. Então é um processo que eu acho que é difícil, mas eu acho que ele está em curso também, né, pela força, pelas demandas, pela organização das mulheres brasileiras, né, da população brasileira, que de fato acredita e espera muito da nossa democracia. Daniela, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigada, Fernando, e parabéns por pautar um tema tão importante quanto esse, especialmente no ano eleitoral. Obrigado a você. E o Panorama de hoje termina aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.